Oi, gente, aqui é a Gisele e assim como eu acredito que mais da metade da população ainda estou me recuperando da influenza, estou bem e decidi vir aqui conversar com vocês hoje sobre o livro O Alienista, que eu fiz a leitura nessa edição aqui da Príncipes, mas eu tenho também o e-book da Antofágica, comparei e acompanhei também um pouco aqui pelos dois para que eu pudesse dar esse retorno, né, para vocês, se realmente vale a pena investir nessa edição ou se uma edição mais baratinha, mais comum, também funciona. Essa daqui é a edição mais barata que a gente tem no mercado atualmente. Eu vou deixar o link para compra de ambos os livros. O Alienista, ele é considerado por muitos estudiosos, né, um conto e por outros uma novela. Nessa edição da Príncipes, ele tem pouco mais de 60 páginas e aqui a gente vai conhecer toda a ironia da escrita de Machado de Assis. Eu já havia lido alguns contos, o Machado tem um livro, né, aqui que reúne vários contos dele, são contos mais curtinhos e eu já tinha gostado bastante. Essa daqui é a primeira obra, assim, que é lançada, né, de forma individual dele, que eu faço a leitura. Fiz a leitura em conjunto com a Mel do Literatura, se ela tem esses projetos de todos os meses fazer a leitura de um livro. E esse foi escolhido para janeiro, então eu vou deixar o link das duas lives dela. A primeira em que ela lê o primeiro capítulo, né, junto, o primeiro e o segundo capítulo, eu acho, junto com a gente em uma live e comenta sobre alguns aspectos da escrita. E a segunda live é a discussão final com todos os spoilers. Esse vídeo ele é totalmente sem spoiler, é só mesmo para falar para vocês o que eu achei do livro, como foi minha experiência, né, de leitura e também para convidar vocês a realizarem a leitura dessa obra que eu achei sensacional. Esse livro ele foi publicado em 1882, Machado de Assis nasceu em 1839, e ele foi um escritor que iniciou carreira ali nos jornais, ele trabalhava ali mais com órgãos governamentais, e depois que ele já estava com uma carreira até consolidada, foi que ele passou a publicar seus textos. E filho, né, de pai e mãe humilde, a mãe dele, se não me engano, era lavadeira e o pai pintou mesmo de parede, né, de construção civil. E ele tinha vários problemas que faziam com que ele sofresse muito, além de ser negro, que é algo que hoje em dia tem ganhado mais destaque, né. As fotografias de Machado, né, por ser preto e branco, ele tinha alguns traços que foram embranquecidos. E daí hoje em dia a gente consegue ver algumas fotografias que foram restauradas, digamos, que representa talvez uma imagem mais real da que ele realmente era. Machado foi um homem negro, epiléptico e gago, então ele realmente sofreu bastante assim de aceitação na sociedade, mas ele conseguiu se destacar por todo o seu brilhantismo, por todo o seu estudo e por tudo que ele publicou. Machado é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, né? Então ele deixou um legado muito gigante aqui na nossa literatura. E esse conto dele, gente, eu achei assim sensacional. Aqui a gente tem um ensaio basicamente sobre a loucura e a lucidez. O alienista, para quem não está familiarizado, é um termo que era dado a médicos que cuidavam de alienados. É assim como eram chamadas pessoas que eram consideradas diferentes, né, que tinham algum comportamento fora da normalidade. Então ele é o que hoje seria um psiquiatra, né? Um médico que vai cuidar da saúde mental ali de pacientes. E aqui a gente inicia, né? É um livro com 13 capítulos, cada um tem seu título, é bem bacana. E a gente inicia já com esse médico em Itaguaí, no Rio de Janeiro, iniciando uma pesquisa acerca da loucura. Ele funda essa Casa Verde, que aqui nesse livro, né, tem até a representação, que não era uma casa realmente verde, mas com janelas e portas verdes, e era a primeira da região, por isso que levou esse nome. E é uma pesquisa apoiada, né, assim, com fundos públicos ali. E ele começa a internar pacientes que ele considera que sejam loucos. E aí que vem um grande questionamento do livro, né? Quem que realmente é louco? São as pessoas que o médico, né, o Bacamarte, internava ou ele próprio. E eu gostei bastante dessa edição da Príncipe porque eles trouxeram já na capa, né, esse questionamento dessa dualidade aqui do nosso protagonista. E para falar um pouquinho para vocês, né, sem entrar muito na história, a gente tem o Simão Bacamarte, que é esse médico. A gente já consegue entender que ele valoriza muito a ciência. E aqui cabe bem a crítica, né, do Machado ao cientificismo que é
essa ideia de que a ciência ela está acima dos outros modos de entendimento da realidade. E o Bacamarte, quando ele vai procurar uma esposa, que está no início do enredo, as características que ele encontra, né, na Dona Evarista é algo assim extremamente científico até, né? Ele vai muito nessas características assim muito técnicas. Ele fala que ela não é bonita nem simpática, mas tinham condições fisiológicas e anatômicas ideais. E aqui a gente já começa, né, o livro meio que, meu Deus, né? O que esse personagem está falando? E aí ele, né, passa a viver com a Dona Evarista porque ele tinha intenções de ter filhos e é por isso que ele procurava certas características em uma esposa. Só que ao passar, né, das páginas aqui, à medida que a história vai acontecendo, a população começa a estranhar certas pessoas serem internadas na Casa Verde, que são pessoas que nunca tinham dado nenhum indício de loucura. E aí que começa uma revolta mesmo, uma rebelião. E nessa rebelião a gente tem dois personagens que se destacam. O primeiro é o barbeiro, que é quem lidera, quem começa a reunir pessoas para ir questionar e para ir tentar tomar mesmo ali o poder e para conseguir, né, destituir o médico, enfim, encerrar as atividades da Casa Verde. Só que a gente percebe que o barbeiro, ele na verdade, ele quer ter poder. Ele não quer estar nessa posição de a qualquer momento também ser internado. Ele tem receio de que o médico cisme com ele e simplesmente o interne também. Então ele quer ter poder. E o desenrolar, né, que da revolução, que eu não vou contar exatamente qual que é, mas não deixa a população tão feliz assim, porque eles também percebem que eles foram apenas manipulados, né, para que eles fossem lá, e, enfim, e fizessem um enfrentamento, mas que o barbeiro ele realmente queria era fazer parte daquele círculo ali de pessoas, né, pequeno, que detinham algum poder na cidade. E um outro personagem é o Boticário, que ele é sempre colocado como um dos amigos, né, um dos braços direito ali do Bacamarte, mas na verdade ele é um tremendo de um puxa-saco, ele tá sempre tentando ser amigo do médico, tentando estar ali próximo, e quando ele percebe que tá havendo essa rebelião e que provavelmente o médico ele não vai estar numa situação tão boa quanto estava antes, ele começa a analisar as possibilidades que ele tem de se aliar ao outro lado, ou se realmente compensa continuar ao lado do médico. Ele vai ter esses questionamentos, e esses dois personagens, eles são muito interessantes. Eu gostei muito da forma também como o Machado desenvolveu ele. O final, gente, assim, desse enredo é muito satisfatório, é muito interessante a forma como vem. Ele foi publicado, né, inicialmente como folhetim. Então, cada final de capítulo deixa a gente extremamente curioso, porque o Machado precisava deixar as pessoas com vontade de comprar a próxima edição, né, do folhetim. Então ele tem esse jeito de escrever extremamente comercial, óbvio, porque ele queria, né, vender a história dele, mas que funcionou muito bem aqui. Gente, eu não conseguia parar de ler, se eu não me engano foi uma leitura proposta para uma semana e eu li super rápido, é curto, é muito bom. A escrita do Machado nessa edição aqui, a editora optou por corrigir, digamos, algumas palavras que na época eu acredito que eram usadas. Vou mostrar uma aqui para vocês, que seria esse doudos, certo? Que hoje em dia a gente chama de doidos, assim como dous, que seria dois. E nessa edição da Príncipes eles corrigiram, a gente não tem essas palavras, né, da forma como era usada. Aqui na edição não autofágica tem. E também há algumas palavras que já saíram, né? Já caiu em desuso, tipo boticário, que seria tipo um farmacêutico, eu acredito. E na nossa edição aqui da Príncipes não há notas de rodapé para poder explicar alguns termos. Então, se você ficar em dúvida de algo, você precisa pesquisar, né, por conta própria. E na da ontofágica há algumas notas, ainda falta, na minha opinião, já que eles se proporam, né, a colocar notas de rodapé, algumas outras palavras também poderiam ter sido incluídas. As imagens nas ilustrações são do Portinari, então é bem bacana, até no e-book, deixa eu ver aqui se eu encontro algumas para vocês, também é legal assim de ver, mas eu realmente utilizei o e-book para
pesquisar os textos de apoio, porque eu queria saber, tem umas imagens assim. Eu queria saber se os textos fariam falta na edição da Príncipes. Essa daqui, o que a gente tem? O livro aqui, ele começa, né? Tem um sumário e já vem para o primeiro capítulo, certo? E aqui ao final da edição, a gente tem essa parte de complemento de leitura, em que nós temos sobre o autor, que é uma mini biografia, texto e contexto, tome nota, que é explicando, né, algumas coisas, e questões comentadas que eu achei extremamente úteis. Vocês vão ver que foi uma parte aqui que eu destaquei bastante, ó, porque vai falar bem sobre a época, sobre o contexto, vai trazer alguns questionamentos, e como as questões são comentadas, então eu achei bem interessante essa parte, tá? A obra em si aqui muito boa, diagramação, tudo muito tranquilo, gostei muito. E a edição da Antofágica, no início a gente tem uma apresentação, como todo livro deles, e eles convidaram a Luísa, que é a Luli de verdade. Ela tem um canal aqui no YouTube, enfim, ela fala sobre cinema e também no Instagram, e ela vai falar aqui pra gente sobre a relação dela com esse livro, que ela fez um trabalho na época de escola. E na época dela, pelo menos, não era tão comum você escolher o alienista, nem tem tanto material assim, né, sobre esse livro para você pesquisar. Eu achei uma apresentação assim bacana, mas ela não agrega tanto na leitura. Sendo bem sincera, eu achei que não agrega muito, porque ela tá falando da experiência dela. Eu não sei se é isso realmente que a gente espera de uma apresentação, para ser bem sincera. No final, a gente tem um texto do Rogério Fernandes dos Santos, que também é muito bom, vai falar sobre a crônica no Brasil em crise, falar um pouco sobre o alienista, enfim. Bem legal esse texto, mas o que eu realmente gostei foi a Valsa dos Loucos, escrito pela Daniela Lima. Eu achei que esse texto aqui, muito, muito bom, e que trouxe realmente, assim, que agregou a leitura na minha experiência, né? Então, edições. Acho sim que a edição da Antofágica é super bacana, mas se você quer conhecer a obra, se você está lendo para algum vestibular, ou se simplesmente você quer conhecer um pouco, né, desses livros mais clássicos brasileiros, pode comprar a edição da Príncipe, gente. Esse daqui custa tipo R$10. E esse livro aqui, o e-book eu comprei por R$3 naquelas promoções de Black Friday, mas a edição física eu acredito que gira em torno de R$50. Então, é isso, né? Eu acredito que, por ser um livro que já foi escrito em português, não teria tanta diferença assim no enredo de uma edição para outra. Se você se sentir incomodado porque a editora Príncipes, né, escolheu corrigir algumas dessas palavras, aí realmente não compre. Mas para mim facilitou a leitura, deixou até mais fluida. Os demais termos, como eu falei, alguns que já entraram em desuso, a editora não mudou. Ela realmente só fez essa correção ortográfica de algumas palavras para se adequar, né, aos dias de hoje. Certo? Foi uma experiência, gente, assim, que eu amei. Eu pretendo continuar lendo Machado de Assis ao longo do ano e trazer como que foi, né, aqui pra vocês. Mas esse daqui, com certeza, já foi um livro, assim, que eu gostei muito. E eu espero ter despertado na curiosidade de vocês também, tá? E se você quiser me sugerir algum outro livro do Machado, eu acredito que o próximo que eu vou ler vai ser A Mão e a Luva, que eu já tenho ele aqui também. E foi um dos primeiros que ele lançou e deve ser bacana também. Fazer uma leitura meio que em ordem cronológica, né? Porque eu já furei aqui a fila, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, se inscreve no canal, tá? E a gente se vê aí nos próximos vídeos.